Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 39. A partir do versículo 1, nós vamos ver aqui sobre José, né? Então, e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Então, se a gente for analisar a história do José, né? Todos conhecem a história do José do Egito, né? Ele foi uma pessoa cujos irmãos, né? Ele era um dos 12 filhos de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, né? E os seus irmãos tinham ciúme dele, porque ele era um preferido, vamos dizer assim, do pai, né? Foi o filho da velhice do pai, né? Foi os filhos que ele teve com a Raquel. Então, o que aconteceu? O José, ele foi vendido como escravo. Potifar o comprou, ele trabalhou na casa do Potifar. Depois, ele passou por um episódio ali, né? A esposa do Potifar quis ele, mas ele não pecou contra Deus e também não pecou contra o seu senhor, né? Ele fugiu e ela ficou com as vestes dele na mão. Ela mentiu que ele havia abusado dela, que ele tentou abusar dela, mas enfim. José depois foi parar numa prisão, injustamente também, né? E lá ele também prosperou. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Porque José, ele não guardou mágoa no seu coração. Ele foi uma pessoa que ele não viveu amarguras, ele não viveu aquele ódio, né? E depois, eu estou resumindo aqui para você entender, lá na frente, quando ele interpretou o sonho de Faraó, aonde Deus estava alertando que haveriam 7 anos de bênção, né, de fartura, e 7 anos de seca. Quando ele entendeu o propósito de Deus, o porquê Deus o levou na frente, por quê? Primeiro, ele ficou 7 anos na fartura, vivendo na casa de Potifar. Depois ele ficou mais 7 anos vivendo na cadeia, administrando a escassez. E foi ali que ele aprendeu com aquelas situações da vida dele. Quando ele chegou, que ele interpretou o sonho do faraó, por que que na hora em que ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, quando ele disse lembrem-se de mim, ambos não falaram? Por quê? Porque o padeiro, ele foi morto assim como José havia interpretado o sonho dele. Se ele tivesse dito na hora para o faraó, um rapaz lá na cadeia revelou o sonho, aconteceu, ele iria ser o quê? Um ajudante da cozinha. Ele ia assumir o lugar do padeiro que foi morto. Mas não era este o plano que Deus tinha para o José. Deus precisou fazer com que ele passasse por aquelas situações de fartura e de escassez, para que ele soubesse administrar cada uma delas, porque foi isso que ele administrou quando ele revelou o sonho, interpretou o sonho de Faraó, conduzido pelo Espírito de Deus. Ele foi eleito, ele foi ungido governador do Egito. Então ali ele soube administrar. Os 7 anos de abundância, eles prepararam celeiros, guardaram alimentos, ele enriqueceu o Egito, porque
Todas as pessoas desciam até lá para comprar comidas. Alguns deixavam sua terra, uns trabalhavam, né? Não, nós vamos ficar aqui, nós vamos trabalhar pelo alimento. E assim o Egito se tornou uma grande potência. Por quê? Porque assim como Potifar viu, o que era da cadeia viu, assim o faraó viu também que Deus era com o José, que onde ele colocava a mão ele prosperava. Então, por que isso também? Porque o José, ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Ele não ficou guardando rancor, ódio, amargura dos seus irmãos. Ele entendeu que Deus o enviou na frente para que salvasse a descendência deles, porque eles iriam morrer de fome se isso não tivesse acontecido. Então o José entendeu que aquilo foi uma situação que ali Deus reverteu, né? Por causa da inveja, do ciúme dos seus irmãos, ele foi jogado, né? Primeiro eles largaram ele lá num buraco, depois eles tiraram e venderam ele para uma caravana que estava indo. Aqueles ismaelitas venderam ele lá no Egito, Potifar o comprou. Ele precisou passar por um processo para que ele fosse preparado para ser o governador do Egito. E ele entendeu o propósito de Deus. José não viveu de passado. Ele poderia ter vivido amargurado, ressentido, com ódio de todo mundo. Quando seus irmãos desceram até lá, ele poderia ter negado comida. Mas ele não fez isso, porque ele entendeu, ou seja, ele decidiu. Nós decidimos o que nós vamos ser, o que nós vamos nos tornar. Se nós vamos ser pessoas doces ou amargas, pessoas que vão viver de passado ou vão viver o algo novo, o futuro próspero que Deus tem para nós. Então, quando você vive para a grandeza do seu propósito, você torna-se semelhante ao apóstolo Paulo, que foi um homem que ele entendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é assim, todas as coisas cooperam. Por mais ruim que possa parecer e difícil que seja, Deus torna tudo a teu favor. Quando José era servo de Potifar, Deus abençoou ele. Quando ele estava na cadeia, Deus abençoou ele. E depois ele foi governador do Egito. Então, para você ver como Deus ele nos honra, porque José decidiu guardar-se do pecado, José decidiu seguir os ensinamentos de Deus, tudo aquilo que o pai ensinou, que o pai falou, ele guardou. Valores, princípios, não pecou contra Deus, não culpou a Deus, não guardou ódio, não guardou amargura no seu coração. Por mais que ele pode ter, sim, passado por uma depressão, porque ele ficou longe do pai, longe dos seus irmãos, ele ficou ali, mas ele superou isso. Ele entendeu isso. Então, do mesmo modo, José ele entendeu o propósito para o qual ele nasceu. E seguindo os sonhos que o Senhor lhe revelava, ele superou todas as adversidades para cumpri-lo. E é assim que Deus faz. E a profundidade da sua dor determina a intensidade da sua resposta. Quando somos feridos, o nosso instinto, ele busca formas de ferir de volta, né? A natureza do ser humano é assim. Ah, a pessoa me feriu, ela me paga, ela vai ver, espera que ela vai receber o dela. A vingança é um prato que se come frio e se come pelas beiradas. Eu cansei de ouvir isso, né? Mas não é assim. Nós precisamos entender que Deus é o nosso justo juiz. Colocar todas as coisas na mão de Deus e entender o porquê que está acontecendo aquilo na nossa vida. Algo Deus quer trabalhar, em algo Deus quer te moldar. E de cada situação nós devemos tirar um aprendizado, um ensinamento. Deus ele vai nos moldando, nos aperfeiçoando. Pense nas vezes em que você teve a oportunidade de revidar, né, os golpes daquele que te feriram.
Já teve chance? Talvez sim, talvez não. A escolha é nossa, a decisão é nossa. Se nós vamos revidar, se nós só vamos orar e deixar nas mãos de Deus, se nós vamos, né, vou me vingar. Muitas pessoas vivem assim, perdendo tempo, amarguradas, ressentidas, né? E a escolha de José foi perdoar. E, ou seja, além de ser curado internamente em sua alma, ele demonstrou que mesmo injustiçado é possível perdoar. E Deus o havia posto como governador do Egito, ocupando um cargo de alta responsabilidade. José escolheu não dar o troco porque sabia que Deus o havia posto ali. Busque entender o propósito para o qual você nasceu e tome uma decisão. Qual é a sua escolha? Continuar lamentando as injustiças e erros na vida ou se levantar e seguir em frente para o seu destino profético? É nós que decidimos. A tempestade não é para destruí-lo, mas para lhe mostrar quem é Deus. Então, aquela situação que se levantou na vida do José não foi para destruir ele, mas foi para mostrar para ele os sonhos que ele tinha, que era o qual ele contava para os irmãos e os irmãos não entendiam e odiavam ele, porque um dia ele contou que ele havia tido um sonho, que haviam vários os molhos de trigo, né? E ele estava no meio e os molhos dos seus irmãos se curvavam diante dele. Os irmãos entenderam aquilo como uma afronta. Ele, na sua falta de conhecimento, né, de sabedoria ali, vamos dizer, ele não sabia se expressar e os irmãos o odiavam porque eles diziam, mas o que esse garoto está pensando? Que a gente vai se prostrar diante dele, que ele vai mandar na gente, porque pela ordem, né, o sucessor era o mais velho, o Rúben. Mas quando ele ganhou aquela túnica do pai, os irmãos entenderam a preferência, passaram a odiar ele mais ainda. Por isso eles o venderam, mas ele entendeu que tudo aquilo ali que ele passou era um plano de Deus. Assim como Moisés. Moisés viveu num palácio. Ele era príncipe do Egito. Mas Deus fez com que ele saísse daquela zona de conforto. Ele precisou ir embora do Egito. Ele precisou ser trabalhado para que depois ele voltasse para ser o libertador do povo de Israel. E é assim que Deus faz. Deus tem propósitos, tem planos maiores e mais altos do que os nossos, pensamentos de paz, de um futuro promissor para nós. Mas nós precisamos entender os planos de Deus. Para cada etapa você ora, você pede uma bênção, primeiro Deus ele vai trabalhar em você, para que você esteja pronto para receber aquela bênção. Porque senão, quando você receber, você vai perder ela, e ao invés de ser bênção, ela vai se tornar uma maldição na sua vida, e Deus não quer isso para nós. Por isso que quando nós oramos e colocamos a nossa vida totalmente diante de Deus e nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, Deus, ele vai nos dando a direção. Vai por aqui. Agora você vai por aqui. A direção é esta, para cá, para lá. E Deus vai nos permitindo passar por situações para sermos trabalhados, para que a gente venha receber aquela bênção. Então Deus já havia mostrado para o José lá atrás que tinha um propósito para ele, nos sonhos que ele tinha. E José, ele tinha esse dom de interpretar os sonhos. O Espírito Santo, né? O Espírito de Deus dava a revelação para ele. Então, ali Deus usou o dom que ele tinha. E através daquele dom ele foi abençoado, ele se tornou governador do Egito, mas ele tinha passado por um processo 14 anos. E às vezes a pessoa ela quer algo para ontem.
ela não se deixa moldar, ela não se deixa trabalhar, ela não sabe dizer, Senhor, quando eu estiver pronto, o Senhor vai me entregar o que eu estou lhe pedindo. Por quê? Nós precisamos ser trabalhados. Por isso Deus fez com que Jeremias descesse a uma olaria e visse a forma como o oleiro trabalhava no barro. Quando ele via que não estava bom, ele desmanchava e tornava a fazer o vaso de novo. E é assim que Deus faz na nossa vida. Se nós quisermos ser moldados pela palavra e seguir a direção de Deus, nós precisamos entender como José, que se nós estamos passando por determinadas situações, Deus está nos moldando através dela. O deserto é a escola do Senhor, só que o deserto não dura para sempre. É uma fase, é um aprendizado, a escassez. Paulo disse, eu sei viver tanto na abundância como na escassez. Por quê? Nem tudo vai ser sempre a mesma coisa. Um dia nós vamos passar por situações em que nós vamos ter que saber administrar na escassez, né? Devido a situações políticas, inflação, juros altos, impostos. Tem coisas que começam a ficar cara e a gente tem que saber administrar, ter sabedoria. Então, tem coisa que a gente tem que segurar um pouquinho. Opa, não dá para pegar isso aqui agora, vamos esperar um pouquinho mais. E é assim, nós temos que ter esta visão, ter este entendimento e não viver guardando rancor, mágoa, ódio, ressentimento, não ter desejo de vingança, perdoar. No momento em que nós olharmos para a situação de José e ver a forma como Deus honrou ele, por quê? Porque ele se preocupou em honrar a Deus. Quando ele decidiu não pecar com a esposa de Potifar, ele disse, não, eu não posso fazer isso, eu não posso pecar contra o meu Deus. Deus honrou ele, porque Deus ele nos prova, ele nos testa, ele nos permite passar por situações para ver o que tem aqui, porque só ele conhece a verdadeira intenção do nosso coração. E muitas vezes as pessoas pedem e não recebem porque pedem mal para gastar nos seus próprios deleites. Deus conhece a intenção do nosso coração, do nosso pensamento. Deus sabe o que a gente pensa em fazer com o que nós estamos pedindo para Ele. Então, se for algo que não vai ser promissor e que não vai ser para uso do reino, Deus não vai nos dar. Algo para nos destruir, Deus não vai nos dar. Então, guarde o exemplo de José. Perdoe, veja o propósito. Nas situações em que você está passando, veja Deus trabalhando. Diga, Senhor, me mostre o que o Senhor quer me mostrar com esta situação. Deus vai te mostrar. Não murmure, não reclame, não culpe a Deus. Faça como José. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por todas estas pessoas que estão ouvindo este devocional. Não importa o momento, manhã, tarde, noite, que o Senhor venha falar com elas. No momento em que elas tirar esse momento para te buscar, para ouvir a tua voz, ouvir a tua direção, que o Espírito Santo fale mais ao coração dela. Que elas saibam, Pai, te buscar e entender o propósito, o plano que o Senhor tem para a vida delas. Que elas aprendam a sonhar os teus sonhos, que os teus sonhos se cumpram na vida de cada uma delas, Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te dê visão, te dê clareza, te dê direção e te dê sabedoria. Em nome de Jesus.